Na sexta-feira eu vou dizer para você, abemos um time que pode cutucar Flamengo e Palmeiras na temporada. Tá? O único time do Brasil hoje, de São Paulo, capaz de parar o Palmeiras é o Corinthians. Por 10 Digo minutos. isso com dor no coração. Não. Por Corinthians, que ganhou ontem do Botafogo de Ribeirão Preto, 2-0 na Arena, na Neoquímica Arena. Você esteve lá. Sim. 2-0 foi fácil o jogo, foi tranquilo. Foi fácil. O Corinthians fez um arroz com feijão sem tempero, só para alimentar, só para conseguir o resultado. Aquela forradinha. Uhum. Muita gente fora. Chegamos aí aos melhores momentos do jogo. Chegamos à conclusão que sem Fausto Vera... olha a jogada do Renato Augusto. Um toque... É meio de chapa com o calcanhar. Não chega a ser de calcanhar, mas foi um toque realmente... Tapa na pantera, é isso? É uma coisa absurda como esse cara joga a bola. Eu não gostei da forma como ontem os jogadores estavam colocados em campo. Acho que embolou alguma coisa, entendeu? Num determinado momento o Renato estava aberto pela ponta e o Fábio Santos como se fosse um meia fechado para o meio. Não acho legal isso, tá? Mas de qualquer maneira... o Corinthians fez o necessário, o mínimo necessário. É o gol do Adson, né? Roubando a bola. Belíssimo. Que golaço. Do Tássio. Que golaço, né? Tá caindo nas graças da torcida. A propósito, hein? esse moleque, ele cresceu nas mãos do Lázaro. Eu fiz um levantamento, Facinca, 21, 22. Ele fez 73 jogos com o Corinthians. Nem parece que ele jogou tudo isso. Ele já tinha jogado 73 jogos pelo Corinthians. Ele havia feito 8 gols, tá? E na posição dele é para marcar mais gols, né? Nesse ano, em 5 jogos, ele já fez 3. Ou seja, houve... A proporção é claro, diferente. Claro que nós temos que esperar toda a temporada para ver se ele mantém essa média. Se mantiver esses números, o Corinthians ganha um reforço que no início da temporada a gente não estava imaginando que pudesse ter. E justamente dentro do elenco. Outra coisa, Romero não pode jogar de centroavante. Ontem o técnico Lázaro colocou o Romero de centroavante porque o Roger não quer sair da esquerda. O Roger, você sabe que ele tem cadeira cativa, né? Ele disse que eu quero ficar na esquerda. Ele tem cadeira, ele paga, ele tem cadeira cativa. Mas tem jogado bem. Tem jogado bem. O Roger? Não, Guedes. tem jogado bem. Não estou falando que não tem jogado bem. Estou falando que o Romero não pode ser centroavante. E aí tem uma tradução. Quando o Yuri Alberto não jogar, o Corinthians não tem o centroavante. Ontem o Júnior Moraes entrou no segundo tempo. Flavinho do céu, ele tropeçou na bola 2 vezes. Isso aí eu vi 35 vezes ontem. No Júnior Moraes. Então, quer dizer, o Corinthians precisa... Estamos em fevereiro, certo? Até abril começar para valer com o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, ainda há tempo de ir ao mercado e buscar um centroavante para ser o substituto o Júnior Moraes como aquele jogador que vê o Brasil para parar de jogar, sabe? Vou dar meu último gás e vou parar. Só que escolheu o clube errado para isso, né? Porque no Corinthians não tem espaço para quem vem aqui só para cumprir tabela. Ou você corre e joga, ou tá fora, amigão. E o Júnior Moraes faz tudo no Corinthians, menos correr e jogar, né? Então, assim, eu acho que assim, o Júnior Moraes é um atleta que precisa entender que, por mais que ele tenha tido uma passagem significativa no futebol da Ucrânia, tanto é que foi, inclusive, naturalizado ucraniano para jogar pela seleção da Ucrânia, uma coisa é Shakhtar, uma coisa é Ucrânia, outra coisa é Corinthians, que a pressão e tudo que se envolve no Corinthians é muito maior, né? Cobrança, etc. Você quer o Cássio, que você disse que estava se aposentando, que tinha que parar de jogar, olha o que ele está fazendo aí. Dá uma olhada no goleiro do Corinthians, que para mim é o melhor goleiro do Brasil. Essa defesa eu vi, inclusive, que eu estava assistindo o jogo. Isso foi uma defesaça. Defesaça. Tá 1-0 pro Corinthians. Aí o erro de marcação do time, o Felipe Souto recebe a bola sozinho. Tá vendo como o futebol é? Se o Botafogo faz 1-0, aí de repente a história poderia ter sido outra. Na hora da transmissão eu falei, só não dá 1-0 pro Botafogo porque o Cássio realmente fez a... Esse é o problema. Pera um pouquinho. Essa aí é a grande defesa do Cássio que vocês estão falando? Foi a defesaça. Gente, a bola foi em cima dele. Vocês também não foi em cima dele, não. Coisa, se você pegar a imagem que vai atrás do gol, que, claro, a gente não tem a disposição. O tamanho dele. A bola vai saindo. O Tomazella faz 5 dessas por jogo. Com um monte de gente à frente dele, né? Tô brincando, gente. Eu gosto do Cássio. Eu acho o Cássio, falando sério, minha opinião, o melhor goleiro do Brasil dos últimos 10 anos. Em regularidade, em conquistas e tudo mais. Claro que há outros goleiros bons do Brasil. O Everton, né? Que estava lá na Lusa, entrou em decadência no Palmeiras, todo mundo sabe, tudo mais.
Mas o Cássio, gente, o Cássio é impressionante. É completamente maluco. O Cássio Você fala de abobrinha, daria uma salada, uma Caesar salad de abobrinha. Cata pênalti. O Cássio tem liderança, tem presença. Ele é um símbolo do Corinthians. Ele talvez esteja nessa briga que a gente fala de um dos maiores ídolos, se não o maior da história do Corinthians. Eu sei que não tem nada a ver com o tema, quer dizer, tem a ver com o tema, mas não estava na nossa programação. Eu vou perguntar a alguém que vive o Corinthians e conhece profundamente a história do Corinthians. Vocês podem responder aí também nos comentários. O Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians? E olha que Corinthians teve goleiros históricos, né? Não dá pra comparar. Gilmar dos Santos Neves, né? Gilmar, bicampeão do mundo. Dida jogou muito no Corinthians. Não jogou tantas partidas assim, né? Porque ele poderia ter ficado muito mais. Ele foi fazer sucesso na Europa, no Milan da Itália. Ronaldo Giovanelli. Ronaldo foi goleiro... Leão foi goleiro do Corinthians. Né? Evaldir Pérez, enfim, o Corinthians teve grandes goleiros, né? Mas o Ado, né? O Ado, Solitinho. O Ado era um goleirão também nos anos 70, né? Que o time não ajudava muito, então... Porque aí também, o Cássio é um grande goleiro num time também vitorioso. Isso ajuda, Flavinho. Porque se não tivesse, se não vencesse nada, né? E também vitorioso também por causa dele. Também por causa dele, claro. Eu concordo com o Alex Alevato aqui, e também com o Zé Carnice, que falam que o Cássio é o maior jogador da história do Corinthians, mas o Alex Alevato colocou... O jogador ou o maior goleiro? O maior goleiro e tudo, né? E até o Caio Ricardo Esteves dizendo que o próprio Ronaldo Giovanelli já admitiu um jogo festivo em Barueri, aliás, em Birigui, que o Cássio é maior que ele no Corinthians. Mas o Alex Alevato coloca um ponto que para mim é importante. O Cássio, se estivesse como titular em 2018, que estava no elenco, mas não titular, ou estivesse em 2022 nessa Copa do Mundo também, na Copa do Mundo, ele não tomaria gols que o Alisson tomou. Eu concordo. O Alisson é um goleiro chama-gol. Eu não vou fazer essa definição. Ele é um goleiro que na hora H... Não é acabar a carreira. Ele é um bom goleiro, mas é um goleiro que na hora do vamos ver não é decisivo. Exatamente. O Cássio é decisivo. Ou pelo menos não foi na Copa do Mundo. No Liverpool, ele joga toda hora, a gente não vê todos os jogos. Mas ele não é o decisivo do Liverpool. Até porque o Liverpool também não precisa que o goleiro vá lá e resolva. O time é muito bom, mas também quando precisou, não foi um goleiro que passa tanta confiança, na minha modesta opinião. E na seleção, então, que depende muito mais de um goleiro aparecer, como o Corinthians, por exemplo, já precisou de um goleiro aparecer em diversos aspectos, o Cássio resolveu. O Cássio é um goleiro decisivo. É um goleiro que, assim como o atacante faz gols importantes, ele faz defesas importantes. Se você pegar um percentual de grandes defesas, aquelas que são as chamadas defesas difíceis, que tem uma estatística, inclusive, na Premier League, que ela analisa defesas difíceis, grandes chances de gol, o Cássio impede. O Alisson não tanto como o Cássio. Tem muitos títulos que o Corinthians deve ao Cássio, né, Caissara? Não, o maior de todos que mudou a história recente do Corinthians foi o da Libertadores, em que ele salva o Corinthians na partida contra o Vasco da Gama naquele lance com o Diego Souza. Se o Corinthians tivesse parado ali, não sei o que seria do Corinthians aí em termos sul-americanos, né? De vencer a Libertadores, que era o grande sonho do Corinthians, e depois ganhar pela segunda vez o Mundial. Eu concordo com vocês, não que o Alisson seja um goleiro qualquer, não, longe disso, mas o que mais me estranha é que, o Tite valoriza muito essa coisa de quem trabalhou com ele, de saber, né, o que o cara pode oferecer e tal. Ele trabalhou com o Cássio, sabe o tamanho do Cássio, só que aí é o seguinte, a explicação, tá? Eu já estou falando isso há muito tempo, aí eu fui atrás para ver qual é a explicação. Claro que é o Tite que convoca, mas ele leva muito em conta a opinião do Cláudio Taffarel, que é o especialista na posição. E para o Taffarel, óbvio, que o Alisson é o goleiro... Eu estou te dando uma informação, eu discordo, mas enfim, o Taffarel conhece, acho que mais a posição do que todo mundo. Foi um dos maiores goleiros do Brasil. Ele considera que o Alisson era o goleiro mais preparado para ser o titular das Copas da Rússia e do Catar. Agora, não é porque ele foi um dos maiores goleiros e hoje é treinador de goleiros que a gente não vai contestar. Eu contesto você, Taffarel. Para mim, o Cássio tinha que ter sido titular nas últimas duas Copas do Mundo. Mas sempre goleiro, por ser goleiro e especialista, também pode entender desse assunto mais do que alguma pessoa. Porque o Rogério Ceni, por exemplo, o Michelete me lembra muito bem. Eu estou falando que eu estou respeitando a opinião do
do Tafarel, mas a gente pode também, né, olimpicamente, discordar da opinião dele, entendendo que o Cássio... Eu discordo frontalmente do Tafarel. Que seja. Entendeu? Eu discordo. Até porque eu sei que existem muitas predileções, ligações de internacional. O Tafarel é um goleiro ligado ao Inter e o Alisson ex-Inter. Então, assim, tem questões que tem uma aproximação, digamos, mais passional na história. O Cássio é Grêmio, é isso que você quer dizer? Não. O Cássio Corinthians. É Grêmio. Sim, revelado no Grêmio, mas assim... O Cássio é muito mais... Se for pra pensar dessa forma, o Cássio é Grêmio, né? Sim, mas o Cássio é Corinthians. Eu tô mantendo uma lógica da tua análise aí. Nem concordo com ela, mas o Cássio mal jogou no Grêmio. Eu também não acho, Facincani, assim. Tem coisas ali que não tem acho as suas que predileções. o Alisson tenha sido titular da seleção brasileira nas últimas Copas porque jogava no Inter e porque o Tafarel jogou no Internacional, etc e tal. Não, mas que há uma predileção. Não sei se essa predileção se deve ao fato de ele ter jogado no Inter ou não. Acho que não. O que eu acho é que há uma predileção, em geral, em seleção brasileira, Copa do Mundo, por jogadores que atuam no exterior. Isso sim. Né? Tem jogador que atua no exterior que não era para estar jogando Copa do Mundo. Não devia ter jogado. Sim. E tem jogador atuando aqui no Brasil que poderia facilmente ter ido para a Copa. Nas últimas 2 Copas, Dudu em 18 e Gabigol em 2022, simplesmente não foram para a Copa do Mundo. E o Dudu agora, inclusive, se quisesse. Isso não é um discurso ufanista, né? Porque me ufano de meu país. Não é nada disso. É uma análise puramente técnica, gente. Você olha alguns caras que foram para a Copa do Mundo, né? A começar pelo seu Daniel Alves, que, sinceramente, não deveria... Olha, cada dia que passa, a gente percebe que o trabalho do Tite vai piorando nas últimas Copas do Mundo. E o Daniel foi para, olha só como o mundo gira, hein? Foi para cadeia. Ele foi para a Copa para ser o exemplo para os mais jovens. Transcende o futebol. Olha só onde foi parar. E agora só para fechar, Flavinho. Para fechar, nós vamos falar do Vitor Pereira e do Lázaro. Se quiser levar alguém para animar a delegação, chama um grupo de pagode, não tem problema nenhum. Pronto. Na hora vaga, aí os boleiros nem saem do hotel, fica lá, faz lá um pagodinho, come um churrasco e tá ótimo. O que eu acho bacana durante a Copa do Mundo, os caras terem pelo menos 1 hora, 2 horas lá para se divertirem, para tirar um pouco da carga. Agora levar o cara para tocar pandeiro e depois a gente vê o que acontece. A gente percebe o sujeito tóxico e tudo mais, fora... Olha, de novo, tá cada vez mais piorando o trabalho do Tite nos últimos anos. Porcaria, total, em tudo. Falando de técnico, o Fernando Lázaro está calando a boca do Felipe Facincani. Com números eloquentes. Não dá. Aí agora você se cale por alguns instantes e observe e reflita sobre esses números. O Vitor Pereira, que você colocou eu não coloquei em pedestal, nem ao contrário. Em 12 jogos no ano passado, ele conseguiu pelo Corinthians 5 vitórias, quesada 2 empates e 5 derrotas. Né? Um aproveitamento medíocre de 47,2%. Ganhou um clássico só. O Fernando Guardi Lázaro já tem 9 vitórias em 12 jogos pelo Corinthians, contando aqueles 7, né? Tá contando aqueles 7 que ele dirigiu no ano passado. Anteriores, sim. 2 empates, 1 derrota, aproveitamento de 80,5%, que faz dele o melhor técnico vivo do mundo, Quesada. Eu acho que os números são incríveis, até porque a medição aí de início de trabalho é igual, é o Campeonato Paulista, né? Isso é importante. Não, na verdade, a gente tá pegando aqueles jogos que ele fez, o que o Lázaro fez no ano passado, foram também no Paulista? Sim. Foram também? Então Sim. tá, então estamos falando de Campeonato Paulista, beleza. Eu tô falando praticamente nesse ano de 2023, enfim. Mas eu acho que a métrica, né? Tá famoso agora falar métrica. A métrica é parecida, né? Início de trabalho. E o mais importante, com um elenco parecido com o do VP. O que tem de diferente aí? Tem o Bidu, que não é titular, e tem o Romero que voltou. Só. O Rony, mas o Rony estava com o VP. O Rony ia ser mandado embora do Corinthians, ia ser emprestado. O Lázaro falou, não, segura. Eu já estava sabendo das negociações, vai perder o Du, né, o Du Queiroz, então precisa fazer uma reposição, porque o Corinthians não tem dinheiro para contratar ninguém. Agora, os números são muito legais, e um detalhe, já começa essa trajetória que é muito legal, com 80% de aproveitamento, vencendo o clássico, que foi o maior problema do VP na passagem pelo Corinthians. Dos jogos que ele fez no ano passado, o Corinthians contra os outros grandes de São Paulo, Santos, São Paulo e Palmeiras, só ganhou um jogo. Foi aquela goleada contra o Santos na Copa do Brasil. Quer dizer, o VP também não desenvolvia
em clássicos. Isso daí valoriza muito. A gente sabe o peso de um clássico. Se a Portuguesa vencer o Corinthians, posso te garantir, no próximo domingo, se a Portuguesa vencer o Corinthians, ela escapa. E até tenta a classificação para a próxima fase. Pode escrever aí. Porque clássico tem esse peso. Não são só os 3 pontos. É tudo que vem na sequência. Você ganhou um clássico. Do outro lado, tem um que às vezes pode ser até melhor do que você. Então, o trabalho do Lázaro para calar a boca de algumas pessoas... eu não vou nem dizer quem. E achavam que ele estava esquentando o banco para o Tite. E não tá, né? Assim que nem eu ia pedir para você se defender, mas como você não tem defesa, eu vou deixar você para falar desse assunto outra hora, porque eu queria falar do Palmeiras. Eu não sei se... Você pode se defender. É melhor não. Você quer se defender? Você tem exatos 45 segundos para se defender. 45 segundos? Eu quero falar do Palmeiras. Vamos analisar quando de fato a temporada começar. Ah, não começou peso, ainda? Não, já começou, mas com peso, Palmeiras, com as cobranças devidas. A temporada já começou. Pro Palmeiras, ela tem um peso... líder. O Palmeiras ele jogou outras competições e com outro nível de enfrentamento que o Corinthians ainda não teve. Quais outras competições? Jogou a Supercopa, por exemplo. Competição, é um jogo. É um jogo, mas era um título, era algo simbólico. Joguinho. No Paulista, qual foi o grande enfrentamento do Palmeiras? São Paulo. E o Santos? O Corinthians venceu o São Paulo. Então Sim. Foi um grande enfrentamento. Sim, foi um grande enfrentamento. Mas vamos aguardar no momento em que tudo se dirigir para as fases decisivas. Não adianta. Ele nega a realidade. Fernando Lázaro tá voando. Ele tem uma vantagem em relação ao Vitor Pereira, que é a correlação com os jogadores. Correlação, só relação. Não é correlação. Correlação é outra coisa, é relação. Entendeu? A relação, ele se dá bem com os caras. Sim. E o Vitor Pereira não se dava bem. Não se dava bem com os jogadores. E isso tem um peso significativo. Ontem claro o Roger que Guedes... tem o mérito dele. Roger Guedes dando carrinho ontem, correndo atrás do ponta para... Aliás, jogadores da Luz, eu vou ficar cornetando aqui. Assistam o jogo do Corinthians, que não precisa comer grama para ganhar do Botafogo de Ribeirão Preto. E os caras estão lá comendo grama, dando carrinho, lutando do primeiro ao último minuto. Não é essa vagabundagem que nós vimos ontem. Flavinho, você tem que ser chamado para fazer a pré-eleição lá. Só 5 segundos para fechar? Pode ficar à vontade. Eu tô brincando aqui com o Facincani e tal, mas a informação de que o Tite tá aí no radar e na hora que o Tite falar isso daqui, ele volta. Agora, o Facincani tem razão. Ontem eu falei na transmissão. O Corinthians fez tudo bacana até agora com esses adversários. Se fizer isso contra Palmeiras e Flamengo não dá para saber, né? Só no Brasileirão e eventualmente numa Libertadores, mas isso é lá na frente. Palmeiras já vai dar para saber agora. O jogo é em fevereiro, né, Facinca? Vai ser na Arena do Corinthians e Palmeiras. Se o Corinthians fizer o jogo contra o Palmeiras, aí na segunda-feira, o jogo é quinta, né? Na sexta-feira eu vou dizer para você, abemos um time que pode cutucar Flamengo e Palmeiras na temporada. Já montado, Vamos ver contra o Palmeiras.